Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Semana importante, tem reunião do Comitê de Política Monetária, tem balanços sendo divulgados aqui na Bolsa ao longo da semana também. Vamos aos destaques do programa de hoje. O déficit público está contido, não quer dizer que seja positivo, muito pelo contrário, está negativo, mas um negativo melhor. O resultado, na verdade, foi melhor. Se eu comparar o primeiro semestre deste ano com o ano passado e também deste mês de junho com junho do ano passado. Os contingenciamentos estão segurando o orçamento deste ano, ou seja, uma melhora desse orçamento, pelo menos que a gente olha para o déficit. O problema é que se contingencia, gasta-se menos, boa parte dos serviços também pode não chegar à população. Em semana de Comitê de Política Monetária, o Focus prevê juros menores, já vinha prevendo nas semanas anteriores, manteve a previsão de uns juros menores até o final deste ano, mas não necessariamente de um corte nesta sessão. Nada de gasto alto, os dias dos pais deve ser com lembrancinhas. Uma pesquisa está revelando que as pessoas estão até com vontade de gastar, mas estão querendo gastar menos, levando-se em conta, claro, a realidade econômica do país. Ibovespa e dólar fecharam em alta hoje na abertura da semana do Cenário Econômico, que já está no ar. As contas públicas tiveram agora em junho, no fechamento do primeiro semestre, o melhor resultado dos últimos 4 anos. Nós estamos acumulando, na verdade, déficits há muito tempo, mas o resultado deste primeiro semestre é o melhor do que a gente tem visto nos últimos tempos. Vale lembrar que o governo anunciou desde o começo do ano uma série de contingenciamentos, é quando o governo percebe que tem um problema de arrecadação, contingencia o gasto justamente para não estourar o orçamento e passar uma imagem ainda pior. É mais ou menos como economizar de forma muito dura, justamente para não ter um problema maior lá na frente, ou seja, com a necessidade de se emitir mais títulos de dívida pública para pagar as contas, porque hoje a realidade é que o governo gasta mais do que arrecada. Isso já acontece desde 2015, diga-se de passagem, com problemas extremamente sérios na economia brasileira. A gente tem problemas sérios na economia porque a gente está vendo justamente uma economia que, neste momento, tem problemas de recuperação. A maior fonte de recursos do governo é a arrecadação de impostos, ou seja, se eu não tenho uma economia pujante, crescendo, eu tenho menos arrecadação, mas os gastos continuam. Como, por exemplo, o caso da Previdência. Aliás, a Previdência é o que mais tem puxado o déficit nos últimos anos e é justamente o porquê está se discutindo a reforma da Previdência, que na semana que vem deve ser votada em segundo turno na Câmara. Você se lembra que no comecinho de julho agora houve a votação no primeiro turno, o segundo turno deve ser votado na semana que vem, depois a matéria segue para votação também em 2 turnos no Senado. Mas vamos dar uma olhadinha nesses números que foram divulgados hoje. Em junho agora de 2019, o déficit do governo, e quando eu falo do governo geral, nós estamos falando especificamente aqui, nós estamos falando, por exemplo, de Banco Central, Previdência e também os gastos do governo em si, os gastos federais. 12 bilhões 706 milhões de reais. O governo central, se eu olhar para os gastos todos, para se ter uma ideia desse gasto, só o governo central, 12 bilhões e 200 milhões de reais. É quem mais gerou déficit, justamente porque a Previdência está nessa conta aqui. Se eu olhar para os estados, também é um déficit do mês de junho apenas, 55 milhões. Na conta das estatais, também aqui um déficit de 439 milhões, ou seja, aqui eu tenho um cenário de que está se gastando mais do que se arrecada. Se eu olhar para um outro cenário, se eu olhar para os primeiros 6 meses desse ano, em economia é sempre bom a gente olhar no longo prazo, ou seja, num prazo um pouco mais dilatado, maior. No primeiro semestre de 2019, ainda há um déficit de 5 bilhões 740 milhões de reais, ou seja, é gasto maior do que arrecadação. Nós estamos falando de déficit ainda. E a gente vai falar de déficit enquanto não se registrar, por exemplo, arrecadação maior do que gasto, que é exatamente a expressão do superávit primário. E nós estamos falando só de déficit primário aqui, porque aqui não inclui, por exemplo, pagamento de juros. Mas vamos lá, da dívida. No primeiro semestre de 2018, o valor foi bem maior, de 14 bilhões e meio. Agora nós estamos falando de 5 bilhões e 740 milhões de reais. É o melhor resultado também desde 2015, 16, 17 e 18. 2015 isso foi um valor um pouquinho menor, mas nós estamos aqui com um resultado bem difícil ainda em relação às contas. Mesmo assim, se eu comparar com os anos recentes, o resultado é melhor. Vamos dar uma olhadinha para ver quem está gastando. Só o governo federal nessa conta toda, para se ter uma ideia,
tem um déficit de 24 bilhões nesse primeiro semestre. A Previdência está nesta conta aqui. Vamos lá. Os estados, nesse primeiro semestre, até tiveram aqui 19 bilhões de superávit. E as estatais, 143 milhões de superávit. Ou seja, naquele comparativo mensal eu tenho problemas em todos. No comparativo semestral eu tenho uma melhora dos estados e estatais. A gente fala com alguma frequência aqui do problema fiscal dos estados, até porque há toda uma intenção de colocar os estados também na reforma da Previdência. Isso pode ser sugerido no Senado, numa alteração no atual texto ou num texto paralelo, justamente para não ter problemas na tramitação do atual texto da Previdência. Esse superávit não quer dizer que os estados estão numa situação favorável, muito pelo contrário, tem muito contingenciamento aqui, tem uma série de coisas que os estados estão fazendo e muito serviço que não está sendo prestado, até porque nós temos um problema hoje de prestação de serviços públicos justamente por falta de orçamento. Mas para se ter uma ideia, este gasto aqui melhora quando a gente olha o esforço que o governo está fazendo para não aumentar o problema, ou seja, para reduzir o problema. Mas a solução só vem justamente da recuperação da economia com a entrada de novos recursos via arrecadação de impostos, privatização de estatais, ou seja, recursos que precisam entrar no caixa do governo para, digamos, trazer solvência a esse nó fiscal. A meta fiscal para este ano é de até 132 bilhões, a meta fiscal, ou seja, pode-se gastar até 132. Mas vamos lá, no ano passado o déficit foi de 108, também o governo segurou as despesas ali, mas foi 108 de déficit. Vamos seguir aqui porque uma previsão hoje divulgada pelo boletim Fox do Banco Central, todas as segundas-feiras há essa divulgação, são mais de 100 analistas consultados pelo Banco Central, e para se ter uma ideia, a produção industrial ainda tem um crescimento muito pequeno, de 0,5%, antes era de 0,66%. O PIB, o crescimento se manteve igual da semana passada, quando houve aquela pequena alteração positiva, de 0,81 para 0,82%. Há uma semana, portanto, se repete. O câmbio, 3,75, Selic, 5,5% ao ano. Esse dado é importante porque, há semanas atrás, os analistas já começaram a prever uma redução da taxa básica de juros. Tem uma nova reunião do Comitê de Política Monetária agora, nessa semana, amanhã e quarta-feira. A possibilidade de redução neste momento ainda é difícil porque o Banco Central, nos seus relatórios do Copom, nos últimos relatórios, tem frisado claramente o seguinte: enquanto não houver um avanço muito importante da reforma da Previdência, não haveria uma redução da taxa de juros. Como ainda vai ser votado no primeiro turno na semana que vem e tem uma nova reunião em setembro, quando se imagina justamente que até lá o próprio Senado já tenha votado a reforma da Previdência, aí sim a possibilidade dessa queda de juros, que o mercado já está apostando até o final do ano. Todos esses números aqui são números projetados para o final deste ano, em dezembro. A inflação que subiu um pouquinho de 3,77 para 3,80, mas o grande drama está aqui, ó, produção industrial e PIB. Nós estamos falando de um crescimento só de 0,5% na produção industrial esse ano e de PIB de 0,82%. São as previsões, ou seja, exatamente esse é o drama. Bom, vamos falar de um encontro que ocorreu hoje, bilateral, entre os ministros de Relações Exteriores de Brasil e França. O Paulo Leite está conosco em Brasília e, claro, há todo um elogio em relação ao acordo divulgado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia, mas também um desejo francês de, digamos, uma aproximação bilateral de França e Brasil para discutir uma agenda ainda maior. O Paulo Leite está conosco em Brasília e tem detalhes dessa reunião hoje no Ministério de Relações Exteriores. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, recebeu hoje aqui em Brasília o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, o Jean-Yves Le Drian. São os mesmos cargos, né? E aqui e lá. E o tema do encontro foi o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia há um mês. Na saída da reunião, os dois comentaram o acordo. O ministro brasileiro disse que ele abre perspectivas excelentes para as empresas brasileiras e vai permitir que as companhias do Brasil e da França se posicionem, abre aspas, melhor nas cadeias globais de valor, fecha aspas. O ministro francês também ressaltou o potencial econômico da parceria, mas fez ressalvas. Afirmou que é preciso fazer uma avaliação completa, independente e transparente do acordo antes de tirar a parceria do papel. No fim das contas, 3 pontos são fundamentais para os franceses e o próprio ministro falou deles hoje. O Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, o respeito às normas ambientais e sanitárias da França e, por último, a proteção de áreas sensíveis
da economia francesa por meio de salvaguardas, o que significa aí, algum tipo de proteção ou contrapartida. Isso é importante porque, para entrar em vigor, esse acordo, que foi negociado ao longo de 20 anos, precisa ser aprovado pelo Congresso brasileiro e pelos parlamentos dos demais países aqui do Mercosul e da União Europeia. No mês passado, quando a parceria foi fechada, a expectativa era que isso ia levar pelo menos 2 ou 3 anos, Piotr. É por aí. Volto com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, só uma nota sobre essa... Nós tivemos recentemente um embate entre reclamações do governo alemão e do governo francês em relação à Amazônia, preservação florestal no Brasil. Fato é que uma série de especialistas, e esses estudos são sérios e têm sido discutidos há muito tempo, é que floresta em pé tem valor econômico. Se você não colocar um valor econômico à floresta em pé, claro que o desmatamento vai acontecer. Não há controle no mundo que consiga dar conta de florestas gigantes, como é o caso da floresta amazônica ou mesmo da região do Pantanal. Daí a lógica de se colocar valor na floresta em pé. Esse é um tema que vem muito tempo lá, desde o começo do século. Depois da Eco 92, lá no Rio de Janeiro, você se lembra disso, no século passado, mas no começo desse século já começou a se discutir que você precisa dar um incremento econômico às populações que vivem naquela região para manter floresta em pé. E aí, claro, nós estamos falando de preservação, desenvolvimento sustentável com floresta e tudo mais. A França precisa entender que o Brasil vai ser o pulmão do mundo com a floresta amazônica, seja lá se essa expressão ainda está em vigor, de se falar de pulmão do mundo, mas é claro que tem uma importância gigantesca a preservação da Amazônia, mas isso tem que ter valor econômico. E o valor econômico precisa estar exatamente aqui. Quem vive na Amazônia, quem depende da Amazônia é o mundo, mas a Amazônia está no Brasil. Bom, vamos seguir aqui, porque eu acabei me esquecendo, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, na página da TV Brasil e também pelo YouTube. Você pode acompanhar a programação por lá também e enviar seus comentários. Aproveitando essa deixa, o Eduardo Oliveira diz o seguinte: Piotr, com todas as reformas implementadas, o superávit deverá vir somente daqui uns 2 ou 3 anos? Eu me lembro ainda do governo anterior, do governo Temer, quando nós tínhamos, quando foi feita todo esse reequacionamento de déficit, quando a gente mudou inclusive o déficit, teve que passar pelo Congresso, lá em 2017, se imaginava que o superávit podia acontecer em 2021 ou 2022, ou seja, daqui a 2 anos, 2, 3 anos, exatamente como você está prevendo. Este governo fala em conseguir um superávit muito antes disso. Agora, o superávit anual é uma coisa, o problema é a dívida, o passivo acumulado, ou seja, você precisa de vários anos com superávit para justamente equacionar a dívida, o passivo que ficou há muito tempo ali. E claro, algumas dívidas não são pagáveis eternamente, você mantém a dívida e você tem uma condição boa de pagamento e você vai protelando dívidas porque você vai fazendo investimento direto na economia, em questões estratégicas que o governo precisa gastar. Mas o problema é que hoje nós estamos gerando mais dívida com esse déficit. É esse o drama, o déficit primário que nós estamos gerando e, claro, com o pagamento de juros isso fica ainda mais alto. Bom, vamos seguir agora porque o Banco do Brasil divulgou hoje uma reestruturação administrativa que inclui, por exemplo, programa de demissão voluntária de funcionários ou alteração de local de trabalho de alguns funcionários de algumas agências para outras agências. O Maurício de Almeida está conosco lá no Rio de Janeiro e tem detalhes desse plano anunciado hoje pelo Banco do Brasil. Maurício, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, muito obrigado, boa noite. A direção do Banco do Brasil divulgou esse plano de reestruturação organizacional da empresa, que prevê, como você falou, a transferência de funcionários e também demissões consensuais, que é o chamado PDV, o Plano de Demissão Voluntária. As transferências vão acontecer para resolver problemas que algumas agências e postos de atendimento do Banco do Brasil sofrem de carência de funcionários. Onde está faltando funcionários, o Banco do Brasil pretende fazer esse remanejamento interno para transferir funcionários para lugares que estão precisando, estão sofrendo dessa carência. Já outras agências estão superlotadas de funcionários e, por isso, o banco prevê esse plano de demissão voluntária, que vai prever alguns incentivos. Além dos direitos trabalhistas, quem aderir ao PDV vai receber até 9,8 salários, dependendo do tempo que tem de trabalho no Banco do Brasil. As inscrições para o plano de demissão voluntária começam amanhã, no dia 30 de julho, e vão até o dia 14 de agosto. No fim do mês de agosto, o Banco do Brasil vai divulgar qual foi o impacto econômico na instituição com esse projeto de reorganização da empresa.
O Banco do Brasil informou ainda que 333 agências vão ser transformadas em postos de atendimento. Os postos são menores, contam com menos funcionários e também não possuem gerentes. Apesar dessas mudanças, o Banco do Brasil garante que os clientes não vão ser afetados. O atendimento vai continuar sendo oferecido com qualidade. O Banco do Brasil diz que hoje em dia a maior parte dos atendimentos acaba sendo realizada pela internet ou nos caixas eletrônicos. Por isso, diminuir o número de funcionários nos postos de atendimento não vai implicar numa queda na qualidade desse atendimento. 80% das transações financeiras realizadas pelo Banco do Brasil acontecem justamente ou pela internet ou nos caixas eletrônicos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as ações do Banco do Brasil hoje, com uma alta de 0,9% a R$ 50,45 por ação, aproveitando para ver o Ibovespa com uma alta de 0,65%, 103.482. Tem muita expectativa em relação à reunião do Comitê de Política Monetária aqui. A máxima foi de 103.482, exatamente fechou na máxima. Se a gente olhar as ações de Petrobras, com alta, Vale, leve alta aqui, praticamente estável, Itaú com 0,41. A detalhe, o Itaú divulga agora, com o fechamento do mercado, o balanço trimestral deste ano também. A previsão é de lucro para avaliar. Banco, balanço trimestral, igual a lucro. Vamos lá. E o Bradesco com uma queda de 0,22% nas ações do peso pesado do Ibovespa. O Banco do Brasil a gente divulgou antes, né? $3,78, alta de 0,27% a 3,79 de máxima, 3,77 de mínima, praticamente muito próximo da mínima aqui. Bom, vamos falar do Dia dos Pais, é o segundo domingo de agosto, né? Então, tem muita gente já fazendo planos em relação aos presentes, mas digamos, presentes bem modestos ali, o que se chama de lembrancinha. Pequena no valor econômico, mas grande no valor sentimental. Bom, a Anne Zanetti tem detalhes de uma pesquisa que mostrou esse perfil do novo presente, ou que pelo menos os consumidores estão imaginando que vão comprar para o Dia dos Pais. Acompanhe. Olá, Piotr, boa noite a você e a todos. A Associação Paulista de Supermercados divulgou hoje o balanço da geração de empregos do setor no estado de São Paulo, agora no mês de junho. Segundo a pesquisa, o estado voltou a contratar. Foram 1.497 vagas em junho. Foi o melhor resultado para o mês desde 2010, quando foi registrada a abertura de 1.599 vagas. Junho de 2019 também foi positivo para os demais estados. No mês, em todo o país, foi registrada a geração líquida de 48.436 vagas nos supermercados. Entre as cidades que mais contrataram estão a capital, Guarulhos e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Outro destaque importante foi Campinas, que novamente apareceu entre as cidades de maior criação de vagas no setor. Também hoje a FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, divulgou o Índice de Confiança do Consumo e a intenção de financiamento. Os números também são positivos. Segundo a FEComércio, a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados já começa a trazer os primeiros reflexos para a economia. O índice de confiança do consumidor paulistano subiu 3,3% em julho, após 4 quedas consecutivas em 2019. Agora, a propensão de comprar algum produto financiado nos próximos 3 meses também registrou uma alta considerável, e essa alta foi de 11,6% ante o mês de junho, depois de 2 baixas consecutivas. Piotr. Bom, você acompanhou aí que a informação da Anne é bem maior do que, obviamente, a questão de comprar presentes para o Dia dos Pais, inclusive com dados de emprego no setor dos supermercados. Bom, só uma última informação aqui. Rodrigo Digão participa aqui pelo YouTube. Ele diz assim, aliás, é um elogio, muito obrigado. Cada programa é uma aula, aprendendo muito com esse programa. Obrigado pela sua gentileza, Rodrigo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a expectativa em relação à aprovação da reforma na semana que vem e, claro, o impacto disso na economia. Eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico, na semana que vem, e claro, essa semana começa com a expectativa em relação à próxima semana, porque o Congresso volta do recesso parlamentar. E a expectativa, até porque é uma promessa de votação do segundo turno da reforma da Previdência. Jefferson Lattes está conosco aqui no cenário econômico. Seja bem-vindo, Jefferson. É um prazer.
A sua previsão é de uma votação mais rápida, mais diligente, justamente para liberar a matéria para o Senado, depois votar também em segundo turno, aliás, em 2 turnos? Essa é a intenção, né? Essa é a intenção principalmente do Maia, né? De ter uma votação rápida, até para ele começar a se preocupar com outras pautas que são importantes também. Então, a tendência é ir rápido, essa votação agora na quarta-feira que vem, ir rápido. Até diga-se de passagem, ele tentou até o último momento votar em 2 turnos, porque ele queria dedicar o segundo semestre para a discussão da reforma tributária. Exatamente. Que tem um projeto do governo, tem um projeto do próprio parlamento e tem uma série de alternativas que estão sendo propostas só nessas últimas semanas aí. Mas essa votação, se acontecer na Câmara, levando-se em conta o perfil do Senado, que se imagina será um pouco menos turbulento do que foi a Câmara, e menos demorado, isso tudo indica deverá ser menos demorado, isso já tem um agregador maior de passar uma mensagem ao investidor para, digamos, destrancar a economia para o segundo semestre? Ou destravar, para usar uma expressão? Destravar, né? Essa é a tendência. Se fala muito de que tem muito investimento para entrar no país, que está esperando a aprovação final da reforma da Previdência. De fato é verdade, mas se a gente notar desde quando começou toda a tramitação da reforma da Previdência, o mercado melhorou muito, né? Ibovespa rompeu 100 mil pontos, o dólar voltou a ficar abaixo dos R$4, com uma certa tranquilidade. Só tem uma preocupação quando a gente fala em Senado. Se por acaso colocarem ou alterarem o texto, né? O Senado quer muito colocar os estados e municípios dentro da reforma. Se alterar o texto, volta para o Congresso, aí pode enroscar um pouco. Volta para a Câmara. Volta para a Câmara, né? Qualquer alteração no Senado volta. Isso. Então, mas já se falou em colocar isso à parte. Um projeto à parte, né? Então, provavelmente vai acontecer isso. Então, também não se espera muito não ter preocupação com a reforma no Senado. Então, vai andar bem no Senado, então não é essa preocupação. O mercado, a gente costuma dizer que o mercado vive uma coisa por vez, o mercado meio que está como dado o fato da aprovação da reforma da Previdência e o mercado sempre quer mais. E esse mais já vem as outras reformas que vão, sim, também, que podem até dar mais trabalho do que a reforma da Previdência. Mas esse investimento que já está sendo feito é um investimento que tem potencial de gerar emprego? Claro, a Bolsa subiu, mas a Bolsa é simplesmente um sinalizador. O que nós temos hoje, eu digo que o maior problema brasileiro é o crescimento da economia, que é baixo, e a maior dor do brasileiro é o desemprego altíssimo. Um é o problema, o outro é a dor. Esse investimento tem potencial de gerar emprego? Ainda não. Não? Ainda não. Acho que os investidores ainda estão esperando... Há vários fatores, né? Reforma da Previdência tributária, as medidas de estímulo do Guedes, Banco Central entrando junto. Os investidores estão esperando, os investidores de longo prazo estão esperando isso para poder investir, né? Por enquanto, ainda entra muito dinheiro especulativo, né? Que é o dinheiro que vem, fica por um período, rentabiliza e vai embora. E esse dinheiro não gera emprego, não fomenta tanto a economia quanto o investimento que vem em indústria, em outras coisas a longo prazo. Esse dinheiro vai começar a vir junto com as privatizações do Guedes, junto com os estímulos que ele está preparando aí, né? Que esse é o dinheiro que tem potencial de gerar emprego. Esse é o dinheiro sadio para o país. Chega e estaciona. Exatamente. Estaciona por, pelo menos, no caso de uma empresa, de uma privatização... 10, 20, 30 anos. No mínimo 10 anos, né? E esse é um dinheiro que faz diferença. Isso. E é esse o dinheiro que a gente precisa... Na conta corrente, inclusive, do país. Exatamente. E é esse o dinheiro que o Guedes está querendo. Mas o Guedes sabe que é uma junção de fatores que o país precisa se organizar para esse dinheiro vir de fato. Jefferson, você teme que, depois de aprovada a reforma da Previdência, se coloque a reforma tributária como divisor de águas, como foi a reforma da Previdência? Se não aprovar isso, ninguém investe em nada? Porque senão a gente não anda nunca. Não, com certeza. E vai. O mercado é muito assim. E a reforma tributária, se a gente parar para pensar, vai dar muito mais trabalho do que a reforma da Previdência. Porque tem muita coisa envolvida, né? Como que você reestrutura toda a sua parte fiscal, né? A sua parte tributária, sem cortar? Sem cortar, porque você não pode deixar de ter receita. Mas o que você faz para organizar isso para que fique atraente para todo mundo? Então, assim, vai ser um processo complicado, mas o mercado vai olhar para isso do mesmo jeito que olhou para a reforma da Previdência, como um fator determinante para investimento. É uma equalização de como cortar agora e ganhar no longo prazo. Exatamente. Jefferson, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico.
que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você nos acompanhou aqui pela TV Brasil, também pelas redes sociais, o YouTube e o Facebook. Amanhã a gente está de volta. Até lá.